Está na hora de tentar perceber quem está a ganhar e a perder votos. É o Caça ao Voto, hoje com o diretor executivo do Observador, Miguel Pinheiro, com o Rui Pedro Antunes, editor de política, e com a Judite França, que faz parte do painel da Tarde Política. Ontem, as declarações sucessivas de Pedro Nuno Santos sobre a viabilização de um governo minoritário do PSD, da AD, foram tema aqui no Caça ao Voto. Eis-se não quando, pouco depois do programa, o líder do PS voltou a falar e acrescentou uns pozinhos. Agora, abrir a porta a uma nova geringonça deixa passar um governo da AD se não ganhar ou se não houver uma maioria de esquerda, Rui Pedro Antunes. Já estava aqui com problemas com o microfone. Na verdade, o que veio, Pedro Nuno Santos ontem disse tudo e o seu contrário relativamente a isso. Já depois de termos aqui conversado, voltou a tentar explicar a questão da reciprocidade. O que eu diria é que a prestação de Pedro Nuno Santos hoje, ele já está a ganhar votos porque ainda não falou. Portanto, o Pedro Nuno Santos, acho que se ele tivesse ficado em silêncio após o debate, estava bom. Entretanto, entrou aqui numa lógica de dizer, desdizer, corrigir a correção, que me parece que não tem sido útil para clarificar toda a situação. Neste momento há já uma incerteza sobre aquilo que ele pensa, porque não sabemos o que é que podemos tomar como positivo. Parece-me que a grande dúvida passa também por perceber neste momento o que é que Pedro Nuno Santos, ou como é que irá justificar, se houver uma vitória do PSD com uma maioria de direita, como é que ele irá justificar ser ele a viabilizar esse governo, sendo que disse o contrário nos Açores. Portanto, a versão que temos neste momento é uma versão de que se o PSD ganhar, houver uma maioria de direita, mesmo que essa maioria inclua o Chega, Pedro Nuno Santos não vai alinhar numa moção de rejeição a esse programa de governo. E, portanto, aí vai ter que justificar politicamente esse ponto. No meio desta brincadeira toda, ficou esta certeza. Portanto, isto é um bocadinho mais longe do que aquilo que Luís Montenegro, mesmo que pense, verbaliza neste momento. E, portanto, estamos neste ponto. Sendo que Luís Montenegro não precisava de viabilizar as condições similares a estas, uma condição, se quisermos, recíproca, porque, em caso de maioria de esquerda, o Partido Socialista não tem problema, nem tem nenhuma linha vermelha com nenhum desses partidos. E, portanto, havendo essa maioria, não há essa situação. Portanto, estamos assim neste momento e creio que fica para Pedro Nuno Santos pelo menos essa nota de que ele está a ganhar votos porque está calado. Miguel Pinheiro, sentes-te desobrigado a compreender qual é o posicionamento de Pedro Nuno Santos relativamente a estes cenários de governabilidade? Eu desisti logo no dia do frente a frente. Logo aí achei que não valia a pena estar a investir muito tempo nesta enorme confusão. Acho que, independentemente da substância, a imagem que Pedro Nuno Santos está a passar, se Luís Montenegro está a passar a imagem de que não quer responder a uma pergunta, até porque de facto não quer. Pedro Nuno Santos está a passar uma imagem de, lá está, impreparação, precipitação, outras coisas acabadas em ão seguramente, porque ele está a andar para trás, para a frente, para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, como se estivesse totalmente descontrolado. Já ninguém percebe o que é que ele defende, porque vamos ver, mesmo aquelas pessoas que argumentam, e eu não sou uma delas, que ele se saiu muito bem no debate, porque clarificou a posição do PS em relação à situação em que a AD esteja em primeiro lugar e não haja uma maioria de esquerda. Qual clarificação? Houve uma inversão total de posição, portanto, isso só provoca dúvidas. Alguém que andou semanas e meses a defender uma coisa e que de repente, num debate, sem pré-aviso, sem explicar o porquê da mudança, dá uma reviravolta, isto não é clarificar, isto é confundir.
uma pessoa ouve aquilo e pensa, espera aí, mas isto é a mesma pessoa que dizia que isto era mau para a democracia ontem. É a mesma pessoa que disse que nos Açores isto era impensável porque ia criar uma situação que colocaria o Chega como o único líder da oposição e isso era péssimo para o regime. E agora defende o contrário. Portanto, eu não vejo o que é que ele ganhou com isto. Presinto que Pedro Nuno Santos acha que está a ter uma grande vitória, que está a empurrar o adversário contra a parede. Percebe-se que ele está a sentir isso, mas ao mesmo tempo muito irritado com os jornalistas quando lhe fazem perguntas. Ainda ontem ele dizia santa paciência. Santa paciência. Bem, a campanha está a começar e eu parece-me que sim, tem que ter paciência porque mudou de posição e portanto tem que ter a paciência de nos explicar porque é que tinha convicções tão fortes antes do frente a frente e agora tem convicções igualmente fortes em relação ao contrário daquilo que defendia. Enfim, é uma atrapalhada, é péssimo para a imagem dele. Duvido que os eleitores queiram ter um primeiro-ministro que está sempre a mudar de opinião, está sempre a acrescentar um mas, um se, um porém, um todavia, um contudo àquilo que disse na véspera. E eu espero que já alguém lhe tenha dito que o melhor é seguir em frente. Deixa-me só dizer uma coisa, Miguel, agora que eu recuperei a minha assertividade sem ter aqui dificuldades técnicas, deixa-me só dizer uma coisa, que a razão, pelo menos eu dei a vitória ao Pedro Nuno na altura e tu também, pela mesma margem, dizem as más línguas que eu copiei a tua nota que eu não sabia, mas em nenhum momento foi por esse momento. Aliás, isso foi o ponto que eu apontei negativo a ele por uma razão, que é mas eu não estava a falar de ti, eu estava a falar de outras pessoas. Nem tenho a pretensão, pensei que estavas a falar, obviamente, de pessoas importantes e não quase anónimas como eu. Mas independentemente disso, o que eu queria dizer é que uma das razões que o Pedro... Porque ontem algumas pessoas ligadas ao PSD enviaram mensagens a dizer que os comentadores deviam todos rever as notas, tendo em conta que ele, afinal, lhe deram boa nota pela posição que teve. E agora a posição que teve não era aquela, portanto veio clarificá-la, e se não é aquela, temos que retirar e fazer uma revisão da nota. É uma espécie de melhoria de nota para baixo. E obviamente não estou aqui a falar para essas pessoas, mas o que tenho a dizer é que o que tenho a dizer aqui é o seguinte, que é, para já não há revisões de nota e a razão... Este é o teu isa moral, estás a justificar. Okay. A razão da vitória de Pedro Nuno foi pela forma dura com que respondeu aos polícias naquela circunstância, foi pelo usar partes para eficácia, por ter tirado Luís Montenegro do sério, por ter, enfim, houve várias outras circunstâncias que o levaram a que o debate lhe corresse genericamente melhor. Deixa-me só dizer que o Pedro Nuno, sobre isto que o Miguel disse, o Pedro Nuno Santos ficar irritado, parece-me, hoje era dia 22 de fevereiro, Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro foram os dois convidados para um debate frente a frente nas rádios, que já tinha acontecido com António Costa e Rui Rio em 2019 e também com António Costa e Pedro Passos Coelho em 2015. E Luís Montenegro aceitou e Pedro Nuno Santos não aceitou. Sendo um debate, obviamente, com moderação jornalística, como o grande debate das rádios na próxima segunda-feira, que é o derradeiro, com as 8 pessoas, e muito importante. Às 10 da manhã. Com uma incrível moderação jornalística. Eu tenho visto poucas entrevistas de Luís Montenegro, de uma ao Correio da Manhã, mas pouquíssimas também de Pedro Nuno Santos, desde que começou a pré-campanha eleitoral. E a minha pergunta é, eles têm medo do quê? Perguntas de jornalistas. É que o Luís Montenegro já foi à Júlia, o Luís Montenegro já foi à Cristina, o Luís Montenegro já foi à alta definição, o Pedro Nuno Santos já foi à Júlia, à alta definição, e ainda hoje foi à Cristina. É esse tipo de perguntas que eles gostam. Pois querem chorar um bocadinho, vão chorar um bocadinho, mas convinha responderem e sujeitarem-se ao escrutínio dos jornalistas. Eu não estou a falar em causa própria, naturalmente, que lance daqui o repto aos dois para dar uma entrevista ao Observador, que eu ouvi que já foi feito formalmente há imenso tempo. Mas não é só Observador, eu não tenho visto entrevistas jornalísticas a muitos outros órgãos. António Costa, na última semana de campanha, já que Pedro Nuno Santos gosta de seguir o modelo dele, deu imensas entrevistas, veio ao Observador no final da primeira semana, deu entrevistas a vários outros órgãos, ao Expresso, ao Público. Onde é que estão as entrevistas? Onde é que está o escrutínio por parte dos jornalistas? Eles não são defensores da informação, não são defensores da qualidade do jornalismo. Quando houve a crise no grupo Global Média, não vieram dizer que estavam preocupados. Porquê é que não se sujeitam a esse escrutínio?
santa paciência, é o que temos que dizer. O repto fica mais uma vez lançado. E o adversário, Judite França, Luís Montenegro, veio pedir ao PS para virar a página, e a expressão não é inocente, e deixar de fazer politiquice. Era a reação que se esperava de Luís Montenegro? Era, e Luís Montenegro tem um problema, que é o preferido, o tiro ao alvo da esquerda e da direita, porque André Ventura também já veio dizer que Luís Montenegro tem que clarificar. Portanto, nós temos neste momento Luís Montenegro cercado pelos dois lados, mas André Ventura, e já que estamos a falar em afinar a estratégia à medida que vamos andando, há uma PC da Inês André Figueiredo no site do Observador que vale a pena ler, que faz a historiografia das declarações do líder do Chega, para se perceber que também, em matéria de viabilizar governos e fazer alianças, é também muito contraditório. Porque depois de meses e meses a ter dia em que disse que só há governo se o Chega fizer parte, também fez um volte-face. Portanto, estamos numa altura em que talvez seja uma coisa no ar, ou se há lua cheia, não faço ideia. Há qualquer coisa que está a acontecer que leva a que os líderes políticos estejam a rever as suas posições que estavam quase escritas na pedra. E portanto, afinal de contas, o Chega pode votar a favor de um governo de direita sem ministros. Não precisa de ministros, basta que haja um acordo entre os partidos. E com jeitinho, e eu acho que isto ainda baixa mais um bocadinho e passa só a haver um acordo de incidência parlamentar. Porque André Ventura tem boas sondagens, mas também sabe que o seu voto só vale se o PSD quiser, se a AD quiser. E como há aqui esta onda que vai crescendo, de que se Luís Montenegro ficar em segundo lugar, perder as eleições, sair, pode vir alguém que queira, afinal de contas, agregar a direita e não tenha pruridos. E eu acho de facto que André Ventura fez questão de fazer esta mudança de discurso. Era bom que eles parassem com isto e falassem de outra coisa. Podem falar de outra coisa, podem falar do país. Eleitorais, talvez. Podia falar do país, era interessante. Vamos mudar de tema, mas eu gostava só de fazer uma pergunta, Rui. O desobrigado, a referência que Pedro Nuno Santos ontem fez ao desobrigado, isso está totalmente esclarecido? Foi um lapsus língua de Pedro Nuno Santos que indiciou, caso o PSD não dê as mesmas garantias que Pedro Nuno Santos deu, então o PS não se sentiria obrigado a viabilizar um governo da AD nas circunstâncias em que o próprio definiu? Sim, parece se aquele menino não me vai dar a goma dele, também então não dou a minha para trocar, mas ele veio dizer que afinal, pronto... Foi um lapsus de língua. Não, ele diz que foi mal interpretado, não foi mal interpretado, ele expressou-se foi mal, ou pelo menos naquele momento achou que devia utilizar aquilo politicamente e saiu-lhe mal, mas o que ele veio esclarecer o que temos neste momento é que em caso de maioria de direita e vitória da AD, Pedro Nuno Santos viabiliza, ou melhor, não obstaculiza, não deita abaixo um programa, depois o orçamento é outra coisa, programa de governo de Luís Montenegro. O que o desobriga, esta palavra agora está em voga, vamos ver se não é a palavra do ano no primeiro ano, o que o desobriga depois de ter que fazer um acordo com o Chega nessa fase do processo. Muito bem. Então vamos agora olhar para os novos detalhes sobre o caso da avó de Mariana Mortágua, que entrou derrompante nesta campanha, nesta fase pré-campanha. A revista Sábado noticia que nunca houve motivos para sobressaltos e que as cartas que os inquilinos receberam continham pedidos de uma atualização legal da renda, com valores descritos como ínfimos, por uma fonte que fala com a Sábado, na casa de 1%. A coordenadora do Bloco de Esquerda mantém que disse a verdade. Rui. Bom, se nós olharmos estritamente para as palavras de Mariana Mortágua, houve várias omissões, ou seja, Mariana Mortágua não explicou o caso todo, portanto, tudo aquilo que lhe foi imputado é difícil de encontrar na frase algo que esteja errado, porque ela não disse na altura a minha avó foi despejada, a minha avó foi viver para a rua, a minha avó teve que ser ajudada por familiares, a minha avó passou a pagar de 80 para 400 euros ou de 400 para 1000. Não foram dados detalhes nenhuns. O que houve foi uma sugestão na altura que tinha havido um sofrimento particular de a avó, equiparando-a até a pessoas que nessa altura efetivamente tiveram situações complicadas,
porque será a partir dos 65, vamos imaginar um idoso com 64 anos. Pode ter ficado numa situação complicada, não é? Ou com 60, ou enfim. Ficaram, de certeza. Ficaram de certeza. Sim. E é verdade que, genericamente, todos os idosos podem ter ficado assustados nessa altura com essa situação. Portanto, olhando estritamente para as declarações, não terá mentido, mas as omissões politicamente dizem a avó muito. até podia ficar sobressaltada quando recebia uma carta da EDP a pensar que era do senhorio. Há várias razões para isso. A questão é que ela tem duas coisas erradas. Primeiro, trouxe uma situação familiar e particular para o debate político que depois não quis explicar. E foi logo errado não querer explicar, e foi errado trazer a familiar, porque acho que devia preservar, os políticos devem preservar os familiares nestas circunstâncias. Senão depois não se podem queixar. Não, porque agora a avó está a ser alvo deste escrutínio, não é? E a senhora dispensava isso, Claro. certamente. Não é? Esse é o primeiro erro. O segundo erro é ter empolado a situação para uma coisa que não era, a sugestão. Ou seja, mesmo que literalmente não se possa ser imputado uma mentira, estava lá na sugestão essa ideia de que a avó de facto tinha sofrido com aquela situação ao mesmo nível de outras pessoas que sofreram eventualmente e provavelmente mais do que a avó de Mariana Mortágua. Miguel Pinheiro. Só sublinhar que nós estamos a falar de uma senhora de idade obrigados por Mariana Mortágua. Isto, obviamente, é uma coisa que todos nós dispensávamos. Foi a líder do Bloco de Esquerda que fez com que uma parte do debate seja sobre isso. O problema é que eu acredito que muitas pessoas de idade, na altura, se tenham assustado. Mas não era com a lei. Era com o que o Bloco de Esquerda dizia sobre a lei. De facto, o discurso do Bloco de Esquerda sobre a lei dava a entender que era uma lei feita para despejar velhinhos. Como se cabesse na cabeça de alguém um governo fazer uma lei para despejar, mandar para a rua as pessoas de mais idade. Ora, precisamente a lei tinha mecanismos de proteção das pessoas de mais idade. Já agora. E pessoas com deficiência. Esse é que é o ponto. Podemos discutir a lei, se é boa. E a lei, já agora, também não veio do nada. A lei veio, podemos debater se é boa, se é má, para resolver um problema que existe em Portugal, que existia há muito tempo em Portugal e que trazia dificuldades precisamente no arrendamento, na habitação e na existência de habitação para arrendar em Portugal. E esse problema é que fez com que nós sejamos um dos países onde há mais proprietários de casas com dívidas aos bancos, e foi isso que fez com que Portugal fosse um dos países que sofresse mais com a subida das taxas de juro. Enfim, tudo isto está ligado, como dizia o outro, e portanto convém não... Havia uma grande degradação do parque habitacional, precisamente. Claro, serviu também para a reabilitação do... O problema é que o Bloco continua a contar-nos histórias da carochinha. Qual é a reação da Mariana Mortágua a isto? É dizer que estamos perante mais uma tentativa da extrema-direita de atacar os avós. Primeiro, isto é tão absurdo, portanto agora temos a extrema-direita a atacar os avós. E depois, não, nós estamos perante um artigo jornalístico. Penso eu. Acho que a Sábado não é a Folha Nacional, nem é o esquerda.net, não é propriedade de nenhum partido. Está a fazer um trabalho de escrutínio ao qual é obrigado, é suposto os jornalistas fazerem este trabalho, e mais uma vez quem trouxe o assunto para o debate político e para a campanha foi Mariana Mortágua, que quis fazer um truque retórico para intimidar o adversário num debate, para calar o adversário, tirou a cartada da avó e depois deu no que deu. E claro, quando tudo corre mal, o que é que o Bloco faz? É extrema-direita. Eu espero é que não vão agora atrás da mãe de Rui Tavares. Judite, o que é que se te oferece dizer sobre este caso? Os meus colegas de painel já disseram tudo, porque de facto não há... para já não há pachorra para... não há pachorra para ver isto acontecer. Ou seja, Mariana Mortágua não tinha nada que falar na avó, da mesma forma, e é a minha opinião pessoal, Pedro Nuno Santos também não deveria ter levado o filho ao Congresso. Porque eu acho que isso é uma forma de, não só, no caso da Mariana Mortágua, confrontar o adversário, enfim, e o adversário tem essa herança, mas é uma forma de chegar ao eleitor não pelas suas convicções políticas, não pelo seu trabalho político, mas pela sua faceta pessoal.
Eu percebo que seja muito interessante ir à Júlia e à Cristina, eu percebo. Atenção, chega a muita gente e mostram lá do humano dos políticos também tem que ser conhecida. Eu só critico não é eles irem eles, é não virem mais entrevistas jornalísticas. Certo. A parte humana que deve ser conhecida, eu acho que tem limites. Eu acho que tem limites. Acho que esse total disclosure é muito interessante quando se está na altura da campanha, mas depois, quando chegares ao poder, não vai ter interesse nenhum. E depois, nessa altura, já é complicado, não é? Porque depois de aberta a porta, quer dizer, deixa de haver, pode deixar de haver algum limite. Portanto, eu percebo que seja interessante, como por exemplo fez António Costa ir cozinhar uma cataplana, isso eu entendo. Outra coisa é contar pormenores muito pessoais da vida privada. Mas hoje posso acrescentar só um detalhe que mostra como isto está tudo ligado. A mesma sábado de extrema-direita, que agora está ao serviço do fascismo, foi a revista escolhida por Pedro Nuno Santos quando tirou licença de paternidade e estava no governo, para fazer uma reportagem em que se mostrava a trocar as fraldas do filho. Isto foi e sabes que mais? O Pedro Nuno Santos partilhou até essas fotografias estou a olhar aqui para o Twitter. Por isso, enfim, nuns dias uma revista serve para se mostrar como se é uma pessoa preocupada com a família, que mesmo sendo governante tira a licença de paternidade e troca as fraldas, e passado uns anos já é um instrumento do fascismo contra a esquerda, enfim. Sim. E fica então por aqui mais uma edição de Caso ao Voto, hoje com a Judite França, o Miguel Pinheiro e o Rui Pedro Antunes.